Tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou falar sobre um dos assuntos mais principais de todos os vídeos que eu já postei. A dica de hoje vai ser como estudar a Bíblia. No meu ponto de vista, eu vou falar para vocês como vocês devem estudar a Bíblia. Por favor, me acompanhe. Primeiro passo, quando você lê a Bíblia, você tem que se identificar quem foi o autor do texto. Quem é seu autor? Essa aqui é a primeira dica. É imprescindível você saber quem é o autor do texto que você está lendo, ou o autor do livro que você está lendo. Essa é a primeira dica. Na segunda dica, quem foi seu destinatário original. É imprescindível você identificar quem foi seu destinatário original, porque às vezes o texto foi escrito em uma cidade para outra cidade. Exemplo, a carta aos Romanos. Paulo escreveu a carta aos Romanos quando estava em Coríntio. Então, é imprescindível a gente saber quem foi seu destinatário original. Porque quando você descobre quem foi seu destinatário original, você vai saber tentar investigar algumas características do destinatário original. Se foi para uma cidade específica, se foi para uma pessoa, se foi para um outro recado, enfim, é imprescindível você identificar quem foi destinatário original. A terceira dica que eu deixo para vocês é identifique o gênero literário. Gente, preste atenção nesse aspecto aqui. A Bíblia ela é dividida porque a palavra Bíblia ela vem do hebraico e do grego, significa conjunto de livros. Então, tem livro histórico dentro da Bíblia, tem livro poético, tem livro profético e tem parábola. A depender do que você está lendo, você tem que saber se você está lendo uma parábola, um livro profético, um livro poético ou um livro histórico. É imprescindível você identificar o gênero literário da Bíblia ou do texto que você está lendo, tá bom? A quarta dica que eu deixo para vocês é o sentido principal do texto. Qual é o sentido principal do texto? Qual direção o texto está indo? Qual direção o texto está vindo? Tente, por favor, identificar o sentido principal do texto. E a quinta dica eu deixo para vocês: selecione as palavras que apresentam de análise mais cuidadosa. No texto, quando você lê, sempre vai aparecer algumas palavras que vai precisar de uma análise mais cuidadosa. Qual o sentido no hebraico? Qual o sentido do grego? Qual o sentido original? Tá bom? Essa aqui é a quinta dica que eu deixo para vocês. A sexta dica é leia entendendo o contexto imediato da passagem. Por exemplo, vocês vão ler 1 João, capítulo 1, versículo 2. Você tem que ler o contexto e ler o texto, ou seja, o contexto e todo o texto, para você entender de imediato a passagem. Não é só ler só aquela passagem que você quer identificar. Por exemplo, você vai ler João, capítulo 1. É necessário você ler antes de João, o capítulo 2, para você identificar e entender o que o texto quer dizer. A sétima dica é imprescindível isso aqui. Identifique que as passagens do relato do texto estudado. Como assim? Vou te explicar. Por exemplo, suponhamos que você está lendo João 14, versículo 2. Queridos em mim, a casa do meu pai é muita morada. Você tenta identificar esse mesmo passagem com outros textos da Bíblia, paralelo a ele. Isso é imprescindível. Você discorrer a Bíblia com alguns textos paralelos a esse texto, tá bom? Identifique as passagens do relato do texto ao estudar toda a sua Bíblia. E a oitava dica que eu dou para vocês é pesquise o pano de fundo histórico e cultural do texto. Gente, é imprescindível isso aqui. Pesquise o pano do fundo histórico e cultural do texto. Por exemplo, quando Paulo escreve para a carta de Corinto, se você for estudar o pano de fundo histórico e cultural do texto, você vai identificar que a cidade de Corinto era uma cidade que tinha uma cultura diferente, pois eles adoravam a deusa Diana. É só um exemplo, tá bom? Então isso aqui é imprescindível você estudar o pano de fundo histórico e cultural do texto. E a nona dica que eu deixo para vocês é faça pergunta no texto. Por exemplo, quem, como, por quê, qual,
de onde e quando, tá bom? Para mim isso aqui é imprescindível também. E por último, gente, quando você for estudar a Bíblia, desligue o iPad, o iPhone e caixa de e-mails e se concentre. Essas aqui são as dicas que eu separei, que na meu ponto de vista é imprescindível. E espero que vocês tenham gostado. É bem dinâmico, bem fácil e, por gentileza, siga cada uma deles que vocês com certeza vai ter um resultado satisfatório. Que o Eterno te abençoe, que o Eterno te guarde, se o Eterno permitir. Até o próximo vídeo aula. Tchau, tchau. Forte abraço.